Fala galerinha, sou o professor Eduardo do canal Matemática em Foco e hoje nós vamos resolver atividades sobre o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo. Vamos lá? Questão número 1. De acordo com o Detran de uma certa cidade, ainda estão disponíveis os prefixos de placa de automóveis com 3 letras, conforme o modelo a seguir. Com 3 letras e aqui já está marcado a letra M no primeiro espaço, não é isso? Se estiverem disponíveis para o segundo espaço as letras X, Y e Z, e para o terceiro espaço as letras A, B, C, D, E, F, G, H, então o número de prefixos disponíveis para o emplacamento é. Então veja que a questão fala, ele quer saber o número disponível para o emplacamento, não é? Questões desse tipo nós devemos fazer a primeira pergunta. Quantas escolhas devem ser feitas? Perceba que aqui eu tenho que fazer duas escolhas, né? Porque a primeira já está aqui, ó. A primeira letra já está fixada, a letra M. Então, eu tenho o segundo espaço, né? E eu também tenho o terceiro espaço. Então, eu tenho essas duas escolhas para fazer. Está aqui, segundo espaço, terceiro espaço, ok? Quantas opções cada escolha tem? Se você observar aqui, nessa primeira escolha aqui, que é o segundo espaço, eu tenho 3 letras, correto? E para o terceiro espaço, se você contar aqui A, B, C, D, E, F, G e H, eu tenho aqui um total de 8 letras. Então, depois que eu já sei as escolhas e quantas opções tem, é só multiplicar essas opções. Eu tenho aqui 3 vezes 8, que me dá um total de 24 prefixos disponíveis, ok? Alternativa B. Questão número 2. Um estudante de gastronomia está participando de um concurso culinário, no qual deverá criar um prato. Para isso, ele dispõe de 3 tipos de massa, 4 tipos de molho e 6 tipos de carne. De quantas formas distintas ele poderá montar um prato utilizando a massa, o molho e a carne. Veja que ele aqui está querendo fazer uma contagem, uma combinação de vários tipos, não é? Então, veja, quantas escolhas devem ser feitas? Se você observar direitinho aí, eu tenho 3 escolhas, né? Eu tenho que escolher a massa, eu tenho que escolher o molho e eu tenho que escolher a carne, correto? Então, vamos lá. Quantas opções cada escolha tem? A massa, 3 tipos, não é isso? A gente já viu aqui que a massa são 3 tipos. O molho, 4 tipos, está aqui. A carne, 6 tipos, tá bem? Então, depois que eu já sei a quantidade de opções, o que é que a gente faz? Multiplica tudo. Então, 3 vezes 4 vezes 6. Se você multiplicar aí 3 vezes 4, né? A gente tem 3 vezes 4 vezes 6. 3 vezes 4 dá 12, vezes 6. Multiplicando aí 12 vezes 6, a gente tem um total de 72 formas distintas, correto? Questão número 3. Um teatro tem 3 diferentes entradas para um salão. Então, para o salão, ele tem 3 entradas. Nesse salão, há 4 portas que dão acesso à sala de apresentação. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode chegar à sala de apresentação desse teatro passando pelo salão? Então, veja, quantas escolhas devem ser feitas? 2, não é? Eu tenho que entrar no salão e do salão tenho que entrar para a sala de apresentação. Então, vamos lá. Para o salão, eu tenho quantas opções? A gente já viu que eu tenho 3, não é? Tenho 3 opções. E para a sala de apresentação? 4 portas. Está aqui as 4 portas. Então, como eu já sei a quantidade de opções, basta multiplicar tudo, ok? Então, 3 vezes 4 nos dá um total de 12. 12 maneiras diferentes, tudo bem? Questão número 4. Rafael desenhou 5 faixas de mesmo tamanho em uma das paredes do seu quarto e vai pintá-las usando 3 cores. Então, Rafael desenhou 5 faixas em seu quarto e ele vai usar 3 cores
né, diferentes para pintar. De forma que cada faixa tem uma única cor, não pode ter a mistura de cores, e que faixas adjacentes não sejam de cores iguais. Então, o que é faixas adjacentes? Faixas ao lado, tudo bem? Adjacente é a mesma coisa que ao lado. Então, vamos lá. De quantas maneiras diferentes Rafael poderá pintar essa parede usando essas três cores? Então, veja. Quantas escolhas devem ser feitas? Se você observar aí, eu tenho que fazer 5 escolhas. Por que 5 escolhas? Porque são 5 faixas. E vamos supor que ele dispõe dessas 3 cores aqui. Poderiam ser qualquer uma, mas eu vou escolher essas 3. Então, veja. Ele tem 5 escolhas para serem feitas, né? Que são 5 faixas. E eu vou ver a quantidade agora, quantas opções ele tem para cada escolha. Então, perceba. Para essa primeira faixa aqui, eu tenho a quantidade de 3 cores. Eu tenho 3 cores aqui, né? Pode ser verde, laranja ou vermelha, correto? Vamos supor que nessa primeira aqui eu coloque uma cor vermelha. Aí veja, nessa segunda faixa aqui já não pode ser vermelha, porque cores adjacentes, não é? Ou seja, ao lado, não pode ter cores iguais, tá bem? Então, nessa segunda faixa pode ser verde ou laranja. Então, eu tenho somente 2 opções, tudo bem? Vamos supor que aqui seja verde. Então, para essa terceira faixa, já não pode ser verde, pode ser laranja ou vermelha, não verde. Então, eu só tenho laranja e vermelho, eu tenho 2 opções, tudo bem? Supondo que aqui seja... Vamos colocar laranja para ficar diferente. Vamos supor que essa terceira seja laranja. Essa quarta faixa aqui não pode ser laranja, porque do lado já tem uma laranja. Não é isso? Então, aqui, ó, se não pode ser laranja, pode ser verde ou vermelho. Então, eu tenho 2 opções. Vamos supor que seja verde. Então, essa quinta faixa aqui já não pode ser verde, pode ser laranja ou vermelho. Então, eu tenho 2 opções também, ok? Então, o que é que acontece? Depois que eu sei a quantidade de opções, basta multiplicar tudo. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é? Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E 3 vezes 16, eu tenho um total aí de 48 maneiras diferentes, tudo bem? Questão número 5. Um pixel é o menor elemento de uma imagem digital. Um pixel é o menor elemento de uma imagem digital. E, em casos de imagens coloridas, é composto por um conjunto de pontos. Esses pontos podem ser vermelho, ele pode ser verde, pontos vermelho, verde e azul, tá? Então, um pixel é o menor elemento de uma imagem digital e, em caso de quando as imagens são coloridas, ele é composto por um conjunto de pontos, pontos vermelhos, verde e azul. Cada um desses pontos é capaz de exibir 256 tonalidades distintas, ok? Combinando tonalidades desses 3 pontos, quantas cores diferentes podem ser exibidas? Então, veja. Um pixel, se eu tiver uma imagem, uma foto ou um quadro desse tipo, então um pixel é cada quadradinho desse aí, ó. Então, cada quadradinho desse aí é referente a um pixel. Se você pegar uma foto e aproximar ela bastante, você vai ver esses quadradinhos, tá? Então, cada quadradinho desse aí é um pixel. Quanto maior a quantidade de pixel, melhor será a qualidade de imagem, tá bem? Mas vamos à questão. Quantas escolhas devem ser feitas? Se você observar aí, são 3 escolhas, não é? São 3 escolhas, porque ele tem 3 pontos. Ele tem o ponto vermelho, verde e azul. E o que é que a questão disse? Disse que cada ponto desse, ó, quantas opções cada escolha tem? Cada ponto desse tem o quê? 256 tonalidades distintas, correto? Então, cada um aqui tem 256. Veja, o que é que eu vou fazer agora?
multiplicar tudo. Então, veja só, 256 está multiplicando 3 vezes. Então, isso é a mesma coisa aqui, 256 elevado ao cubo, não é isso? Alternativa C. Questão número 6. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Então, ele vai transmitir música do computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves. Possui 4 chaves. E cada uma pode estar na posição 0 ou na posição 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por... Então, vamos lá. Quantidade de escolhas que devem ser feitas? 4. Por que 4? Porque eu tenho aqui 4 chaves. Ok? Beleza. Quantas opções cada escolha tem? Então, cada chave dessa pode estar na posição 0 ou 1. Então, cada uma delas tem o quê? Não é isso? 2 opções. Ok? Como eu já sei as opções, o que é que a gente faz? Multiplica tudo. Veja só que mais fácil, né? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tudo bem? Então, multiplica tudo aplicando o princípio multiplicativo. Ok? Questão número 7. Ajude a Paty Pimentinha a resolver o problema para a educação dela desencalhar e marque a única alternativa que seja a resposta para o problema lido pela personagem. Então, veja. A Paty Pimentinha estava lendo uma questão, não é? Que dizia, ao dirigir da cidade A para a cidade D, você passa primeiro pela cidade B e depois pela cidade C. Isso é ela lendo a questão, não é isso? Há 4 caminhos, da cidade A para a cidade B, 3 caminhos da B para C e 5 caminhos da C para D. De quantas formas uma pessoa pode ir de A para D? Isso era lendo a questão, né? Ela disse, sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. O quê? Minha educação encalhou, né? Então, vamos ajudar a Paty Pimentinha a resolver essa questão. Então, veja, pessoal. Primeira pergunta, quantas escolhas devem ser feitas? Não é? Eu tenho aqui que ir da cidade A para a cidade B, da B para C e da C para D. Correto? Quantas opções cada uma? Então, veja, de A para B, a questão disse que tem 4 caminhos. De B para C, a questão fala que tem 3 caminhos. E de C para D, a questão fala que tem 5 caminhos. Então, veja, já sei as opções. Se eu já sei as opções, o que é que eu faço? Multiplico, isso mesmo. Aplico o princípio multiplicativo. Então, 4 vezes 3 vezes 5, que nos dá aí um total de 60, né? 60 maneiras de ir da cidade A até a cidade D, ok? Questão número 8. A prova final de geografia de uma escola é composta por 10 itens. Tá? Então, a prova tem 10 itens, 10 questões, com alternativas do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras diferentes um estudante poderá responder esta prova, de forma que ele só assinale apenas uma alternativa em cada questão? Novamente, pessoal, quantas escolhas devem ser feitas? 10, né? 10 escolhas. Por quê? Porque são 10 itens, 10 questões. Quantas opções cada escolha tem? 2, correto, pessoal? Então, em cada questão, ele só tem 2 opções, ou é verdadeiro ou falso. Então, 2 opções para a primeira e também para as demais. Então, cada questão, ele terá 2 opções de resposta. Tudo bem? Então, como eu já sei a quantidade de opções, o que é que a gente faz? Aplica o princípio multiplicativo e multiplica tudo, ok? Então, aí você tem o 2 multiplicado 10 vezes. E nós temos aí, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16,
vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, 256, 512, 1024 maneiras, ok? Alternativa E. Questão número 9. Em uma sala, há 8 professores de matemática. Então, 8 professores de matemática, 10 de português e 4 de biologia. Queremos formar grupos de 2 professores de cada matéria. Não pode ser 2 professores de matemática, 2 de português e 2 de biologia, não. Tem que ser 2 de cada matéria, um de cada, tá bem? De quantas maneiras distintas podemos organizar esses cálculos, esses grupos? Então, veja. Vamos para a primeira escolha. Um professor de matemática e um de biologia. Então, veja, matemática e biologia. Quantos professores de matemática? 8. Ok? Então, 8 professores de matemática. Então, vem aqui, ó, 8. Quantos de biologia? 4. Então, ó, depois que eu sei as opções, o que é que a gente faz? Princípio multiplicativo. Multiplica, exatamente. 8 vezes 2, 30, ou 8 vezes 4, 32 possibilidades, ok? Agora, outra escolha. Matemática e português. Quantos professores de matemática? 8, correto? Quantos de português? 10. Princípio multiplicativo. 8 vezes 10, 80. Tudo bem? E agora, biologia e português. Quantos professores de biologia? 4. De português, 10. Correto? Princípio multiplicativo. 4 vezes 10, 40. Agora, como eu já sei a quantidade, já apliquei o princípio multiplicativo, já sei a quantidade de cada um, agora eu vou somar isso aqui, não é? 2, 3 e 8, 11, 15. Então, 152 maneiras distintas de organizar esses professores, ok? Questão número 10. Apenas com os algarismos 2, 4, 5, 6 ou 9, foram escritos todos os números possíveis com 5 algarismos. Cada um desses números foi registrado em um único cartão. Então, cada cartão é um número composto por 5 algarismos. Está aqui, conforme está exemplificado. Esse cartão A, B, C, D e E só são exemplos, tudo bem? São exemplos. Então, veja, de todos os cartões possíveis, alguns desses cartões podem ser lidos de duas maneiras. Eles podem ser lidos de duas maneiras, como é o caso dos cartões C, D e E, tá? A questão diz, o total de cartões que admitem duas leituras é... Pessoal, aqui é uma questão super simples. Depois que vocês entenderem ela, fica muito fácil. Veja, observem aí, quando é que o cartão, pelos exemplos do cartão C, D e E, o que é que tem em comum entre o cartão C, D e E? Se vocês observarem, esses cartões aí, que apresentam duas maneiras de leitura, são cartões que apresentam somente os números 6 ou 9, né? Ó, 6 ou 9 ou 6 e 9, correto? Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar o 9 aqui, ó, esse cartão C, se eu pegar o 9 e inverter ele, ele vira o 6, não é? Ó, se eu fizer isso com todos os 9, ele vira o 6. Então, de 9.999 vira 66.666, tá? Então, ó, o segredo da questão está aí. Então, as questões que admitem duas leituras são os cartões que apresentam os números 6 e 9. Porque se eu inverter o 6, vira o 9. Se eu inverter o 9, vira o 6. Tudo bem? Então, veja só. O que é que nós temos aqui? Então, a questão diz que... A pergunta é, qual o número total de cartões, não é? Veja que o cartão ele é formado por 5 algarismos, não é? O cartão ele é formado por 5 algarismos. Então, tá aqui a minha escolha. Eu tenho 5 escolhas para fazer. E em cada escolha, eu tenho quantas opções, ó? Em cada escolha dessa daqui, só pode ser ou 6 ou 9. Confere?
Então, aqui só pode ser duas escolhas, dois números, ou 6 ou 9, aqui também, ou 6 ou 9. Ou seja, em cada escolha aqui, só pode ser o 6 ou 9, ou seja, duas escolhas, duas opções para cada número aqui, tá bem? Então, aqui basta agora aplicar o princípio multiplicativo, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, 32 cartões apresentam, não é? Admitem ser lido de duas maneiras. Ok, pessoal, finalizamos aqui mais um vídeo. Obrigado, se inscreva-se no canal e até a próxima.